Olá! Sabe, existem histórias que, mesmo sendo bem curtinhas, carregam um peso enorme, um significado gigante. A de hoje é exatamente assim. Vamos mergulhar juntos numa passagem do Evangelho de João que, em pouquíssimos versículos, nos conta uma história completa sobre medo, sobre fé e sobre uma intervenção divina que muda tudo. Vamos desvendar a estrutura dessa narrativa incrível de Jesus andando sobre o mar. E tudo começa com essa frase aqui, que parece simples, mas na verdade já define todo o clima da história. Ao descambar o dia. Pensa só na imagem. A luz do dia está indo embora, o cenário está mudando. A gente já sente, sabe, que alguma coisa importante tá para acontecer na escuridão que vem aí. Então vamos lá, para o primeiro ato dessa história, a partida ao anoitecer. É aquele momento de transição. Os discípulos entram no barco e se lançam ao mar. E o detalhe crucial, sozinhos, bem na hora em que a noite começa a cair. E aqui, olha só, a tensão começa a ser construída de um jeito muito inteligente, com duas informações-chave. Primeiro, a escuridão literal. Já se fazia escuro. E segundo, a ausência de Jesus. A figura que era a segurança deles não estava lá. Eles estavam por conta própria, no escuro, vulneráveis. E é claro que é nesse ambiente de total incerteza que o grande conflito da história aparece. Como se não bastasse, a natureza se vira contra eles. É aí que a tempestade se forma. O texto original usa uma expressão bem específica: vento rijo. E olha, isso não é uma brisinha de fim de tarde, não. É um vento forte, violento, que não para. O mar, que talvez estivesse calmo antes, agora começa a se agitar com violência. A viagem deles vira literalmente uma luta pela sobrevivência. E essa luta já durava um bom tempo. O texto até nos dá uma medida para a gente ter uma noção da situação. Eles tinham remado entre 25 e 30 estádios. Isso dá mais ou menos uns 5 quilômetros. O ponto principal aqui é o seguinte: eles estavam longe da margem, longe da segurança, completamente exaustos de remar contra a tempestade no meio do nada. E é justamente nesse ponto, no auge do desespero, do esforço máximo e do medo, que a história dá uma virada. Uma virada sobrenatural. A narrativa nos leva para o seu clímax, o aparecimento de uma figura sobre o mar. Vamos tentar imaginar a cena por um instante. Estar ali, naquele barco, sacudindo com as ondas, o vento forte, a escuridão total. E de repente, ver um vulto se aproximando. O texto nos faz parar e perguntar junto com eles: mas afinal, o que eles viram naquela escuridão? E aqui vem a revelação, que ao mesmo tempo é a fonte de um espanto ainda maior. Não era um fantasma. Não era uma alucinação por causa do cansaço. A visão era inacreditável. Viram Jesus andando por sobre o mar. Uma imagem que simplesmente quebra todas as regras da natureza que eles conheciam. Mas a reação imediata não é de alívio. E isso é fascinante. Em vez de pensar em ufa, é o mestre, estamos salvos. O texto diz que eles ficaram possuídos de temor. Por quê? Porque o que eles estavam vendo era tão impossível, tão contrário à lógica do mundo, que a primeira reação não foi de fé, foi de puro pavor diante do sobrenatural. É um retrato muito honesto da nossa dificuldade em processar o divino. Mas é a própria figura que quebra esse ciclo de medo. As palavras que vêm a seguir são ponto de virada de toda a narrativa. É a frase que transforma o pânico em paz. Olha só para essa frase. Duas partes simples, diretas, mas com uma força incrível. Sou eu, uma afirmação de identidade. Mas no grego original a expressão egoime tem um peso gigantesco. Ela ecoa o jeito que Deus se identifica lá no Antigo Testamento. É bem mais que um oi pessoal, é uma declaração de divindade. E logo depois vem a ordem não temais. É um comando que corta o medo que paralisa. A presença divina transforma o terror em segurança. E agora a gente avança para a resolução da história, que acontece de um jeito surpreendentemente rápido. Depois de toda aquela tempestade, o medo, o caos, vem o que a gente pode chamar de a chegada imediata. A crise toda se resolve em dois atos bem simples. Primeiro, a aceitação. O medo se transforma em confiança e eles de bom grado o receberam no barco. E logo em seguida, vem a consequência milagrosa e imediata dessa aceitação. A jornada, a luta, simplesmente termina. A gente foca muito na parte de Jesus andando sobre a água, mas o texto destaca um segundo milagre que está concentrado nessa única palavra, logo. Aquela viagem que estava levando horas de luta contra a tempestade, acabou. No instante em que eles o aceitaram a bordo, a luta cessou.
A chegada foi instantânea. E é assim que essa narrativa intensa se encerra. A gente pode olhar para essa história e pensar na tempestade como as crises da vida, a figura sobre a água como aquela intervenção que desafia a nossa lógica e a chegada como a resolução. Isso tudo deixa uma pergunta no ar. Para além da história literal, que significado tem essa calma súbita, essa chegada imediata que aparece logo depois do caos? Fica aí a reflexão.